Hoje é o 30º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de fazer um comentário a respeito do livro de Levítico, do capítulo 8 ao capítulo 10. Esse trecho ele é muito interessante. Esse trecho ele vai falar da consagração de Arão e de Nadab e Abiú, seus dois filhos, os dois filhos de Arão, que foram consagrados ao Senhor. E no dia anterior eu falei muito a respeito de uma frase que é repetida. A frase era: "E será perdoado", não é? A pessoa fazia o sacrifício para que houvesse o perdão. Nesse trecho também é repetido várias vezes uma frase que era o seguinte, que Moisés fez tudo o que o Senhor mandou. Essa frase, fez tudo o que o Senhor mandou, Moisés fez tudo o que o Senhor mandou, ela é repetida várias vezes. E eu disse que quando uma frase ela é repetida é porque Deus ele quer ministrar de alguma forma algo mais específico, não é? E quando se está escrito dessa forma, significa que aqueles que são consagrados ao Senhor, no caso aqui Nadab, Abiú e Arão, que foram consagrados, eles precisavam fazer tudo aquilo que o Senhor determinava, tudo aquilo que o Senhor mandava. E, na realidade, existe uma ordem aqui de consagração. No capítulo 29 de Êxodo, está escrito como deveria ser a consagração de um sacerdote. E ali havia apenas instruções. E aqui nesse trecho há o registro de como foi feito essa consagração. Então, primeiro Deus dava a instrução, lá em Êxodo, capítulo 29, e nesse momento é como foi feito, é o registro de como foi feito essa consagração. E essa consagração foi feito tudo da forma como Deus havia dito. Foi feito... Moisés pediu para que Arão se lavasse, colocasse a túnica, colocasse o manto, fizesse todo o ritual, colocasse o peitoral, colocasse a mitra, que é aquela peça de ouro colocada na testa. Então, tudo que o Senhor havia mandado Moisés fazer em relação à consagração, Moisés fez. Foi derramado o óleo sobre a cabeça de Arão, tudo bonitinho, irmãos. Quando a gente faz tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus manda, a resposta de Deus é uma resposta alegre. Nesse caso, depois de toda a consagração, depois de tudo que foi feito, o sacerdote, inclusive tem um detalhe, que o sacerdote ele precisava oferecer sacrifício primeiro. Olha que interessante. Primeiro para os seus pecados e depois oferecer para os outros. Então, há um princípio de Deus. Paulo fala isso também lá em Efésios, se eu não me engano, porque ele fala isso mesmo, para os Éfesos, para a igreja de Efésios, fala assim, olha, vocês cuidem primeiro de vocês para depois cuidarem do rebanho. Há um princípio de Deus que a gente deve cuidar primeiro de nós, no sentido de consagração ao Senhor, para depois a gente interceder e consagrar a outros irmãos, outras pessoas. Inclusive, no próprio avião, eu não sei se vocês lembram disso, na hora da instrução, a aeromoça ou a pessoa que está instruindo fala assim, olha, se houver uma despressurização na cabine, máscaras vão cair, e você coloca primeiro em você para depois colocar no outro. Então, por quê? Porque a consagração é esse mesmo princípio. Consagre-se primeiro a você, depois você vai orar pelas outras pessoas. E o que é interessante aqui é que tudo que Moisés fez foi tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Por isso a resposta de Deus é que houve um consumo, um fogo veio e consumiu toda a oferta e houve uma manifestação de alegria muito grande no meio das pessoas. As pessoas ficaram extremamente alegres porque Deus respondeu ao ritual, à consagração desses sacerdotes. E aí, no capítulo 10, a gente vai ver uma tragédia, porque tudo aquilo que Deus ordenou, Moisés fez.
Mas nem tudo aquilo que os sacerdotes fizeram foi vontade de Deus. Nadab e Abiú oferecem um fogo estranho ao Senhor. A gente não sabe exatamente que fogo estranho foi esse, mas pelo contexto, o próprio Deus fala para Moisés assim, que não deveria se achegar à presença de Deus embriagado com vinho ou cerveja. Lá o texto fala, parece, a gente tem uma ideia, que eles podem ter chegado os bêbados diante de Deus e oferecido um fogo que não era do altar. Pegaram um fogo estranho de algum lugar e ofereceram ao Senhor e imediatamente foram consumidos, foram mortos. E isso indica que a gente não pode oferecer para Deus qualquer coisa. A gente não pode oferecer fogo estranho. Eu não posso pegar uma ideia de marketing e tentar aplicar na igreja no sentido de consagração ao Senhor. Eu não posso consagrar minha vida baseado em uma ideia de treinamento, de coach, ou seja o que for, porque eu posso estar oferecendo fogo estranho ao Senhor. Eu tenho que oferecer o fogo de acordo com o que Deus orienta e fazer tudo aquilo que Deus mandou fazer. Só assim poderemos oferecer um fogo correto ao Senhor. A grande questão é tão séria diante de Deus que o próprio Arão, Arão e os seus outros filhos, Eleazar e Itamar, que também foram consagrados, Moisés chega para esses homens e fala assim, olha, vocês agora vão oferecer um sacrifício ao Senhor, e nesse sacrifício vocês têm o direito de comer a carne desse sacrifício. E eles oferecem, mas não comem a carne. Por quê? Porque Deus havia dito para Arão nem mesmo chorar e sofrer o luto pelos 2 filhos que haviam sido mortos, por oferecerem fogo estranho. O coração de Arão estava muito pesado, muito triste. Ele até fala assim, olha, aconteceram coisas terríveis esses dias, então eles não comem desse sacrifício. E Moisés, a Bíblia fala assim que Moisés ficou muito irritado, ficou muito nervoso. E Moisés, ao ficar nervoso, perguntou, por que vocês não comeram? E a resposta foi simples. Falou assim, olha Moisés, eu não sei se Deus aceitaria essa oferta com o meu coração entristecido desse jeito. Não é? Então, Moisés, ele era um homem de Deus, por isso ele compreendeu a dor do irmão, né? Ele compreendeu e falou assim, não, você fez a coisa correta. Você não quis oferecer estando com o coração entristecido pela morte dos filhos, né? Porque ele não pôde nem mesmo chorar, e o enterro dos 2 filhos, aliás, foi uma coisa muito trágica. Eles foram arrastados pelo manto e foram enterrados, e o luto foi cortado, nem o próprio Moisés pôde chorar o luto dos seus filhos, porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então a minha orientação hoje é o seguinte, tome cuidado com você primeiro, depois ofereça para os irmãos a consagração, ensine os irmãos, mas acima de tudo, tome cuidado com aquilo que você está oferecendo ao Senhor. Pode ser que seja fogo estranho. Fica essa dica, que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.